sou o Wellington Dias e aqui do meu lado está ele, Alberto Slage Júnior. Olha, Falou completo. Zé Obrigado, agora. obrigado. Quase nunca acontece. Quase nunca do Júnior. Tá bom. Mas tem que valorizar os Júniors. As pessoas te chamam de Juninho, Não, só em casa. só em casa. Não, mas Juninho não, Júnior só. Júnior é sobrenome. Sobrenome não é sobrenome, não é nome. Nunca sei Nome. Porque o sobrenome é importante, sobrenome forte. É, sobrenome assim, ó. imponente. Tipo San Gregório. Exato. Bruno San Gregório aqui com a gente no Drake Foi Pra Aula. Vibrem todos, derrubem os titãs. Eu tinha que falar, né? Assistir. É isso aí. Agora- Bruno, obrigado. Tô feliz que você tá fazendo lição de casa. Muito obrigado, muito Já obrigado. que você não foi pra aula, né? Poxa, Obrigado. Mas eu tô aqui justamente pra aprender. Exatamente. Eu fui pra aquela aula pra estar aqui pra aprender. Obrigado por ter vindo assim a primeira vez aqui no estúdio. Primeira vez em cores. Em cores. Primeira Pra vez em você cores. é a primeira vez em cores. Peraí, mas ele mostrou. Por que você mostrou 3? Eu só... Me convidaram pra um tal de podcast. Cheguei aqui e não tinha ninguém. Mas o erro foi meu, eu vim no dia errado. Daí vim numa segunda vez. Fizeram o favor de perder o áudio, de propósito. O áudio não, o vídeo. Tem o áudio. Tem o áudio, inclusive. Eu vi. Se você Tá lá. quiser assistir esse episódio exclusivo. O Assistir? nosso primeiro episódio exclusivo É. no Spotify. Tá bom? Eu acho bom você Olha ir aí. lá ver. Gostou, né, Ou da ouvir. Esse é virada, o primeiro exclusivo. Vai ser o primeiro exclusivo no Pronto. Spotify, Então viu? eu fui o primeiro de alguma forma. Viu, Aí, gente? tá vendo? Fui o primeiro a vir na data errada, o primeiro... Tá certo. Ai, ator, diretor, dublador e agora concorrendo ao Crunch Award. Não, é chique, né? Crunchyroll Awards. Anime Awards da Anime Crunchyroll. Awards. Eles fazem uma premiação, é global, né? É, Uma cara. premiação com os melhores títulos do ano, assim, tipo... todos os prêmios são japoneses, obviamente, né? Mas aí tem uma categoria lá que são os artistas de voz e acho que eles fazem isso no mundo todo, né? Então Tá. todos os melhores desempenhos ali de voz das dublagens, né? Das localizações. E, pasmem, eu tô concorrendo com o Levi O pelo Brasil. The Last Attack, né? O filme, o último episódio do Attack on Titan. E eu não esperava, jamais. Você tá Me, sentindo... me pegaram de surpresa. Cara, foi muito engraçado, porque eu tava no É. estúdio gravando. Tava gravando o Shilo, do Sentence to be a Hero. É, o E Crunchyroll aí libera. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E aí o meu produtor lá, o Denis, ele correu, parou a gravação, falou, eu preciso entrar, preciso falar com o Bruno. E Nossa. abriu a porta. Cara, Eu achei que o estúdio tava pegando fogo. É isso que eu ia falar, meu. O cara Tava chega assim, chovendo, entrou água, fritou HD, não sei, aconteceu alguma coisa. O fala que de foi, fritar Denis? HD, não. É, Não vou perder a chance. é assunto sensível. E aí ele chega com o celular e fala, ó. Aí eu, o que é isso? Fui olhar. Nossa, eu tô sendo indicado ao... E não é pelo Chilo, olha aí, é pelo Levi. Tá bom, agora você dá licença que a gente tá gravando. Caraca. Ele ficou sem graça, cara. Profissionalismo ali. Não, Maldi- mas Deixa eu sério, terminar, pô. ele achou que eu ia dar pulinho, assim, eu falei, pô, muito legal, obrigado, depois a gente conversa. Tipo, eu preciso gravar, cara. Mas dá pra dar pulinho agora. Não, Não, pô, aí... É. zoeira. Como é que é, cara? Isso, tudo bem, tava ali trabalhando, tudo, o diretor falou mais alto, né? Sai daqui, deixa eu voltar a trabalhar. Mas lá no fundo, como é que foi? Cara, é engraçado que a ficha vai caindo depois, né? Como eu falei, eu não esperava ser indicado, jamais. Talvez pelo estilo no Sentence, porque eu acho que eu tenho um desempenho muito legal ali, diferente, porque é um cara que grita o episódio todo e tal. Sim. É diferente, é um padrão vocal que é diferente do meu, não é tão confortável. E que tá com hype legal. Mas o Sentence, como lançou agora em 2026, em janeiro, provavelmente se for concorrer vai ser no próximo ano. Então realmente eu não esperava, não tinha nada pra entrar. E acho que o The Last Attack foi lançado em 2024, talvez em 25 na plataforma, na Crunch. Eu não sei porquê da indicação, mas foi muito gostoso porque meio que encerra um ciclo na minha história Tá. com Attack on Titan. 2024. Que bom. Sabe por quê? Em 2020, nós começamos lá do Brasil a fazer os trabalhos da extinta Funimation, que rolou uma absorção, virou Crunchyroll. E o primeiro título que a gente começou, eu digo a gente e a dupla, né? Eu e o Guilherme Marques. Mas o primeiro título que eu comecei a dirigir dos animes, e o meu primeiro personagem de destaque foi justamente Attack on Titan e o Levi. Isso, e aí a plataforma lança no final de 2020
com alguns animes ali, alguns títulos. Então tinha My Hero Academia, Attack on Titan, Overlord, Claymore, Steins Gate, Blood Blocked Battlefront, alguns títulos. O Attack on Titan e o My Hero Academia, o Tokyo Ghoul, eu acho que eram os 3 carro-chefes deles na época. E isso fez muito barulho, muito alarde, né? O primeiro post oficial da Funimation foi Bruno Sangregori vai fazer a voz de Levi. Legal. Uau. E que foi um período muito louco, e eu acabo falando sempre em entrevista, porque foi realmente um ponto de virada na minha vida, sabe? Num dia você tem, sei lá, 1.000 seguidores no Instagram, no dia seguinte você tem 7.000, 8.000, sabe? Foi muita gente me procurou em 24 horas, cara. E aí, revendo toda a jornada, como diretor de dublagem, como ator em dublagem, o quanto eu amadureci nesse tempo também, porque, pô, de 2020 até 2026, eu dirigi um bocado de títulos. Acho que a gente produziu já, no total, assim, mais de 140 títulos de animes nos últimos 5 anos. E desses você dirigiu quantos aí mesmo? Uma porrada. Eu assino a coordenação de produção de praticamente todos eles, né? Porque eu sou responsável pelo estúdio, né? Mas eu dirigi, eu não sei dizer assim o número, talvez uns 20, talvez. Tô chutando para baixo, porque eu acabo dirigindo menos que os outros diretores. Mas eu fiz tanta coisa nesse período, eu tenho tantos personagens em anime depois do Levi, mas o Levi ele sempre se faz presente, ele sempre foi o cara mais importante, ele sempre é o personagem que é lembrado em todos os eventos que eu vou, não importa o que eu faço depois. Então essa não vou nem falar premiação porque eu não ganhei ainda, né? Mas você pode entrar lá e votar. Vai lá, ajuda. Mas essa indicação ela foi muito legal porque ela chega nesse momento reforçando para mim o que tem sido, né, o Attack on Titan na minha vida. Então a gente já fechou com o último filme no cinema, que foi muito legal. Perdeu alguns times ali, eu confesso, né? A estratégia deles de lançamento foi meio bugada. Mas parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Mas, enfim, então como é que foi pra mim? Eu ainda tô processando, né? Acho que eu não preciso vencer essa pra isso ter, de alguma forma, ter feito significado nessa estrada, nessa trajetória com o Levi, né? A indicação por si já é um grande prêmio pra mim. Que bom. Reconhecimento que você fez. Reconhecimento externo é importante, né? Mas você também tem o seu reconhecimento, ou você tem aqueles momentos assim de autossabotagem, igual um monte de artistas tem, cara. Cara, eu acho que o lance da autossabotagem, síndrome de impostor, isso é coisa de ser humano, né? Não é coisa de artista, não. É que o artista, ele tem uma relação muito forte com a questão de produtividade, né? A gente se sente improdutivo, a gente precisa estar fazendo algo, porque cada projeto, de certa forma, é um filho que a gente pega para criar, né? Sim. Mas isso acho que faz parte do ser humano. Tem gente que se sabota e não percebe que se sabota, né? Isso nos estudos, no trabalho, dentro de casa, na relação com os filhos. Justamente por conta desse choque aí que você teve, né? Dos 1.000, de repente bate 7.000, assim. Você estava confortável, você falou, cara, será que eu tô nesse lugar mesmo, assim? Ou foi, cara, que legal que isso tá acontecendo, que legal que eu tô conseguindo chegar onde... Se bem que o artista ele não quer número de seguidores, ele quer que o trabalho seja reconhecido. Exato. E também rolou um medo, assim, tinha um choque, não é choque, né? A gente começou a gravar a primeira temporada do Attack on Titan no primeiro trimestre de 2020, né? Então foi de janeiro a março, a gente fez 3 temporadas. Caramba, bicho. Foi muito rápido. Talvez menos, acho que de janeiro a fevereiro, assim, um mês e meio gravando, a gente gravou as 3 temporadas. Meu Deus. E aí, cara, quando a gente segura essa informação, não pode dizer que fez, então tem sigilo, né? Ninguém sabia que a gente estava dirigindo, que eu estava fazendo personagem, enfim. E a plataforma lança só em dezembro. Nossa. Então tinha já aquele receio, porque era um peso muito grande, mas um peso não de sabotagem, mas de responsabilidade mesmo, de entender o tamanho da obra e o que essa obra ela significava para os fãs, o que ela representava para todo mundo e o peso que a gente tinha. Já tinha um peso, né? Com certeza, uma expectativa muito grande. Né? Aqui no Brasil, né? Já, porque é uma série que lançou lá em 2014, 15, 16, por ali, já é relativamente antigo. E aí, cara, quando a Funimation faz esse primeiro post dizendo que eu ia dublar o Levi, quando eu digo primeiro mesmo, tá? Não tinha nada no Instagram deles.
primeira coisa que eles soltaram foi a minha cara. Deles, Foi a né? minha cara. Caralho. Cara, agora... Então, assim, imagina, 7 mil pessoas te procurando em 24 horas, meu celular travou, não conseguia Claro, trabalhar. começar a procurar aqui. Né? Não conseguia trabalhar, eu tive que desligar o telefone. Aí a cabeça pira. Aham. Porque você fala assim, tá, o que é que vão achar do meu trabalho? Exato. Lembrando que ainda não tinha lançado, a plataforma não estava no ar. verdade. Então ninguém viu, ninguém assistiu para Só ver se sabia. estava bom. Sabia que eu ia fazer. Começaram a me pesquisar, me procurar em outras obras. E aí soltavam um monte de vídeo no YouTube. O Levi no Attack on Titan vai ser assim. Aí colocavam a minha voz de outros personagens, Tá. tentando sincronizar. Aham. Só que assim, eu tava Legal, dublando cara. há quase 10 anos já, tá? Quando isso aconteceu. Eu entro no mercado em 2011, 12 ali, tá? Isso foi 2020, já tinha quase 10 anos. Só que pegaram meus trabalhos de coisas muito lá atrás. E aí tinha gente que começava a criticar por isso. Eu acho que a voz dele é muito leve pro Levi. Eu acho que a interpretação dele tá meio frágil, meio quadrada. Só que eram poucos, tá? Tá. A grande maioria adorou. Nossa, match nossa, que perfeito, bom, logo de adorei a cara. voz, que bacana, que não sei o quê. E aí a gente fica naquele momento assim, tipo, tá, e quando lançar, como é que vai ser? Exato. E eu falava isso pro Gui. Falava, Gui, a nossa responsa é muito grande, cara, porque... E fã de anime, né? Geralmente o otaku, ele é muito fervoroso, ele é muito próximo. Então, ou ele te ama ou né? te odeia e vai tacar pedra até o final da tua vida. Eu falei, a gente pode se enterrar aqui. Pode redublar 500 vezes, não. Aquele cara fez o... Então era uma responsabilidade dobrada também, porque não era só com o personagem, né? Eu, o Levi, ele, o Warren. Era a responsabilidade conduzindo a obra, como diretores. Sim. Se a gente errar na escalação, na condução disso, na linguagem, nos termos, acabou. E quando lançou, cara, todo mundo adorou. E até hoje, assim, os feedbacks que a gente recebe são incríveis. E, gente, ó, o que vocês fizeram, tá claro que vocês colocaram muito coração, muito amor, sabe? Todo mundo vê Agora com eu posso falar. bons olhos. Realmente a dublagem tá linda. Tem aquele episódio do meio lá que não tá dublado. Eu pulei esse episódio porque eu não consegui assistir. É mentira, não tem episódio não dublado. Não. Dublado. Tem pupurri. Tem um... Crunch. Tem um pupurri filler ali que vocês... Tem um filler que não tá filler, dublado. Não sabia, não. Tem um filler. Não tá Porque, dublado. inclusive, as ovas a gente fez todas. É uma apanhadinha, na verdade, né? É um fillerzinho, ele não acrescenta Entre nada. uma temporada e outra é um resumo. Exatamente, é o resumo da um temporada. resumo. Mas da primeira pra segunda. Eu nem só pra sabia dizer. disso. Mas deixa eu aproveitar o momento, porque assim, você tá falando muito da repercussão do Attack on Titan, que vocês já tinham gravado tudo e foi soltando. Sim. E agora você tá no As 3 temporadas, né? Quando chega isso, a quarta, aí a gente já começa a gravar já em simulcast e tal. O que foi legal também, porque a gente foi desenvolvendo e amadurecendo junto com as personagens. Sim, mas aí você já tinha você gravou a voz do Levi sem ter uma repercussão, sem saber mais ou menos um feedback do público. E no Sentence to be a Hero, que vocês estão fazendo para e passo junto com o Japão e tal. Exceto os 2 últimos episódios, né? Que atrasaram, mas aí não me cobrem, não tem nada a ver com isso. A primeira coisa que eu falei pra ele quando ele entrou foi: cadê o episódio? Mas, como é que tá. Como é que isso, ou melhor dizendo, se isso interfere na atuação de vocês, a repercussão da galera, já que tá indo para e passo? Como é que é isso? Comparando com o Attack on Titan. Cara, o legal de fazer simulcast é porque a gente pode ter esse termômetro, né? E isso ajuda muito, tá? Tanto a entender o tom do personagem, também como diretor, às vezes a entender mais ou menos para onde a obra vai e o que o público espera, né? Porque isso acontece muito. O fã, às vezes, ele faz fancast, né? Então você entra lá. O próprio Attack on Titan, quando a gente começou a fazer, a gente olhava os fancasts e via mais ou menos o que a galera tava esperando e tal. Às vezes a gente faz, vou fazer um agrado, vou colocar esse cara aqui que vai ficar legal. Às vezes não. Né? No fancast tinham colocado o Hermes para fazer o Levi, vê se pode. Hermes Baroli. Não, deixa que eu faço. Mas aí o Sentence, cara, eu tava numa expectativa grande porque eu já sabia do hype que ia ter. Às vezes o cliente aponta isso pra gente, né? Eles falam, essa obra aqui vai ser... A gente vai dar uma investida, o marketing vai ser pesado, a gente quer fazer barulho, porque isso aqui é importante pra gente. Isso, às vezes eles falam. E no caso do Sentence eles falaram isso. E aí você já fica com aquela coisa de, beleza, né? Pouca pressão. Eu tô dirigindo o negócio, os caras me aprovaram pra fazer o teste e agora estão dizendo que é uma das obras principais da temporada. Só não erra. Só não erra, exato. E o primeiro episódio do Sentence to be a Hero foi interessante porque, assim,
Eu tive uma crise naquela semana, alérgica, muito pesada, e eu entrei no estúdio sem voz. Eu não tinha voz para gravar. Eu fiz um aquecimento, eu já sabia que ele gritava horrores o episódio inteiro. E quem trabalha com voz tem um pouco disso, né? Quando eu vou perdendo voz, eu sei que eu não atinjo alguns agudos. Mas grave eu tenho. Então eu consigo gritar, né? Tipo, horas e horas, às vezes, no estúdio fazendo um game, por exemplo, um Battlefield ali, gritando horrores. Enquanto tá no grave, tá show de bola. O problema é quando chega um personagem que fala baixinho, mansinho no agudo. Aí lascou. E o Chilo não é esse cara. O Chilo é... Aí, Dota! É o tempo todo gritando. Teorita! Fica 2 horas. Desculpa, viu? Acho que talvez tenha estourado. O primeiro episódio tem o áudio da tem Justina. 1 hora e pouquinho. 1h20. Longo. É um filme quase, né? E eu tinha 3 horas de estúdio pra gravar. Nossa. Eu aqueci, entrei e falei, vamos nessa. E ele E fala eu muito, cheguei né? num resultado que eu gostei muito. Eu gostei mesmo, Que bom. sabe? Enquanto eu tava gravando os outros atores, eu sempre que eu tô dirigindo, eu peço pro técnico liberar o que tá gravado e deixar tudo aberto pra gente ouvir eles interagindo e ver se tá conversando, né? Se tem unidade. Eu acompanho todos os processos, inclusive faço controle de qualidade. Então, quando passa pela mixagem em volta, eu assisto antes de dar o ok pro cliente. Legal. Então, o primeiro episódio, eu tava muito feliz com o resultado. Falei, cara, é isso, o Chilo é esse cara. Chegou lá. A hora que chegar, eu tenho certeza que isso vai fazer barulho. A minha preocupação, na verdade, era como é que eu mantenho esse grave, esse cara lá em cima gritando o tempo todo, quando a minha voz voltar e porque como eu falei, eu tinha perdido, a voz estava diferente. Eu ia entregar um outro resultado. E aí? Mas aí, pra minha sorte, o Chilo ele foi amansando ao longo da temporada. Ele foi ficando menos turrão, sabe? Tem uns momentos ali que ele troca umas carícias com a Deus, aquela coisa toda. Carícias não, tá? É só carinho, ele é uma criança. Mas aí ele fica... É mais confortável, aí eu posso fazer uma voz mais próxima da minha. Mas foi muito legal, cara, esse processo. E o feedback contínuo tem sido, cara, tá muito bom, a dublagem tá incrível, tá muito bacana, a galera me procura pra falar que tem gostado do meu desempenho ali, que tá gostando muito do estilo, então é muito legal. Não tive nenhuma crítica negativa. Nem fanbase, o que não. se tiver também tá tudo bem, Claro, a gente eu queria te olha como é que perguntar dá pra isso, né? melhorar, né? O hate te abala de algum jeito? Não, abalar não, porque cara, é trabalho, e como qualquer trabalho a gente precisa fazer, tem que trabalhar, tem que pagar a conta, né? Claro. Conta de água tá chegando. Exato, tem 2 filhas pra criar, não tem o que fazer, tem que trabalhar. Tá. Eu não vou me abalar a ponto de, eu vou me enterrar e vou deixar de fazer o trampo porque o cara não gostou. Claro. Aquela não gostou, cara, paciência, faz parte, né? Ninguém consegue agradar todo Exato. mundo. E é um trabalho artístico que exige muito da gente. Porque quando você tá no estúdio fazendo, você tem a tua energia, a tua entrega, Que é o isso teu que eu ia estado falar, né, emocional cara? naquele Sim. momento e o estado emocional daquela personagem, como é que eu faço pra chegar lá? Né? Eu tenho personagens que são explosivos, você gasta ali a voz, tudo. E o dia que você tá na bad, assim, alguma coisa aconteceu, como é que você vira a chave ali na hora? Eu sei que é trabalho, beleza, mas é um trabalho que é humano trabalhando, criando um sentimento do outro lado. Sim. E é uma coisa que, com o tempo, a gente vai amadurecendo, isso vai ficando confortável pra gente, né? Esse virar de chave, né? Vocês sabem, eu também dou aula de dublagem, Isso, né? por Na isso do que eu- Brasil, Isso que eu ia nós- puxar por isso. a do Brasil é um estúdio que tem 21 anos e são 21 anos especializando atores em dublagem. E dentro do curso a gente trabalha com algumas ferramentas, inclusive de programação neurolinguística, Legal. que é para ajudar o ator a chegar nesse ponto que é como é que eu deixo tudo aquilo que não me interessa nesse momento lá fora, né? As minhas características enquanto persona, né? As minhas escolhas enquanto ator, e entendo que neste momento o que importa não é o Bruno, mas é aquele cara que está na tela, sabe? Eu preciso chegar nele. Não é o que eu faria, é o que ele está fazendo que é o que é mais importante. Então a gente tem que ter um nível de conexão que a gente chama de rapport, que é você realmente se conectar e respirar junto com o outro, e isso vai te levar àquela interpretação. Então, com o tempo, realmente, isso fica tão orgânico, sabe? Tão automático, que a ideia é, eu entro no estúdio e no momento em que a gente está fazendo o trabalho, a gente simplesmente desliga o que está acontecendo lá fora.
sabe? Não importa o feijão que tá queimando lá, não importa a minha tia que tá doente, não importa as minhas contas não pagas, né? Enfim, as minhas dívidas. Até porque precisa Importa é aquele cara que tá na tela, que tá respirando, que tá me entregando um resultado ali, um estado emocional, e eu preciso chegar nele. Desculpa. E aí, isso até Os três respeitos. reforça um pouco aquela brincadeira lá que o Denis veio falar. Você tá concorrendo. Eu falei, legal, sim, agora sai que eu tô sim. gravando. Você tá Porque eu tava no focado, estilo, sabe? Aham. Eu tava no estilo, não queria saber do Levi, do Crunch, da premiação. Eu precisava gravar. E, assim, como é que você chega no estúdio, por exemplo, o Chiro chegou pra você, né? E, agora eu tenho que me conectar com aquele personagem. Eu tenho que deixar de ser o Bruno e passar a ser o Chilo. Como é que é isso? Como é que é isso na prática, assim? Quer dizer, desliga? Como é que... É que eu fico me perguntando como é que um ator consegue chegar nesse lugar? Porque pra mim é muito admirável isso. É um puta de um trampo. Acho que essa é a coisa mais legal de um dublador. Porque quando você tá atuando, é corpo inteiro. Tem A outras gente tem um elemento partes, visual, né, que pode exatamente, ajudar. que você vai colocar ali. E aí, na minha cabeça, de leigo, funciona até mais fácil colocar o corpo inteiro numa atuação do que apenas a voz. Porque o cara lá tá fazendo coisas e você precisa fazer isso com a voz, né? Sei lá, enfim, o cara se machuca, uma Eu respiração, ia coisas falar desse isso. tipo. Como é que você se conecta com um personagem só com a voz? Ótima pergunta. E que só reforça aquilo que a gente já vinha falando aqui, que é o mesmo lance da conexão lá do rapport, né? Primeiro eu preciso entender que esse é um trabalho feito por atores, como você já bem disse, e que tem muita gente que não entende a necessidade de, sabe? Rola uma coisa de dissociar e pensar que a dublagem é uma coisa e interpretação para câmera, para o palco é outra. Não, é a mesma coisa, gente. Esse é o trabalho do ator, ponto. Se eu vou dublar um ator, quem quer que seja, o ator que está na tela, eu preciso minimamente ter os mesmos recursos que ele tem, de interpretação mesmo, de conseguir ter esses acessos a esses estados emocionais para conseguir chegar naquele resultado. Então, tudo aquilo que a gente aprende ao longo da nossa formação como atores, todas as nossas vivências no palco, na frente da câmera, você citou o Dragão de Rosan, tudo isso que a gente faz serve como bagagem para a gente conseguir, justamente, né, volto a dizer, o princípio do trabalho do ator. Não sou eu, é a personagem. Eu estou a serviço de. O espetáculo é mais importante que eu, ele não pode parar. O show não pode parar. Então, aconteceu um negócio lá fora. Passei da coxia e subi no palco, cara, é a verdade do personagem, é a intenção dele que importa. E aí, trazendo isso pra dublagem, esse cara já chega nesse estado, ele já chega pronto como ator. Tá. Aí o que ele precisa entender é tecnicamente como é que ele resolve isso na dublagem, tirando o corpo de cena. Não tenho mais corpo, eu não tenho mais o olhar, Sim. eu só tenho voz. E eu trabalho num estúdio que é muito pequeno, que se eu fizer um movimento muito amplo, eu posso bater num microfone, que é caro, né? Eu posso, enfim, não posso fazer barulho dentro do estúdio, porque o microfone condensador, ele capta tudo. Então, como é que eu trago isso aqui dentro e esse resultado na minha voz, sem precisar externalizar e trazer isso pro corpo? Esse é o processo. E é tudo isso que a gente ensina lá no curso de especialização, né? No palco, a gente tem ali catarse com o público, tem uma série de coisas, e ter um autor do lado ajuda pra caramba, dependendo do que você tem, a troca de energia, tudo ali. Na dublagem, cara, você já fez dublagem coletiva? Você chegou nessa época? Quando Não, você eu chegou, cheguei depois, já era sozinho. Nas aulas a gente faz coletivamente, porque a gente entende que o processo, para quem está aprendendo, é importante ter essa interação. E justamente por isso, porque a gente vem do palco dependendo deste contato com o outro, dessa troca, né, dessa interação. Que a gente chama de jogo cênico, né? E aí, o ator, quando ele chega no estúdio sozinho, ele fica perdido. Porque é você, um microfone em um lugar fechado, né? É um trabalho meio esquizofrênico, sabe? É meio maluco. Você olha pra tela ali, você tem que fazer reação, às vezes, de riso, de choro, de cena de luta, sei lá, de cena de sexo. Tá acontecendo um monte de coisa na tela e só tá você no estúdio e tem um diretor e um técnico te olhando ali. Então, no começo, tem gente que se sente meio acuado, fala, meu Deus, o que eu faço? Então, a gente começa esse processo nas aulas, coletivamente, para resgatar esse jogo cênico, mas aos pouquinhos os atores vão entendendo que já não precisa, porque assim, a interação, ela não acontece com quem está ao meu lado falando o mesmo idioma que eu.
Vamos né, lembrar que eu tô me colocando no lugar daquele cara. Sim. Sendo aquele cara, efetivamente. Respirando junto com ele, atuando junto com ele. Então, se ele tá interagindo com outras pessoas e aquela cena tá me trazendo essa intenção, é ali que tá o meu jogo. Eu vou interagir com a cena, com aquilo que tá lá. Ah, tá. Entendi. Pensando em imersão. Você tá vendo um filme, você não tá imerso naquele universo? Eu tô com fone de ouvido aqui, eu tô ouvindo o cara falar, respirar, chorar, eu tô junto com ele. Então eu não preciso realmente interagir com quem tá do meu lado, porque isso me tira daquela imersão. Eu preciso interagir só com a tela. E aí eu cago pro diretor, pro técnico. Aí você se isola e você... Tá. Dublagem, técnica ou talento? As duas coisas. Um professor aí. As duas coisas. As duas coisas. Eu citei o Hermes Baroli agora há pouco. Para quem não sabe, o Hermes ele é o responsável pela criação do método de ensino do Brasil Central de Dublagem. O Hermes, ele a gente fala que é o pai da criança, né? Foi ele quem teve a ideia de criar uma escola de especialização para atores. Muito bom. E aí ele, junto com a mãe dele, a Zódia Pereira, eles criaram a do Brasil. Lá em 2005, eu chego para fazer aula na do Brasil em 2010, mais ou menos. 2012 eu começo a trabalhar. Enfim, hoje eu estou ali à frente na parte de direção da empresa, né, junto com eles. Então o Hermes, a Zódia, o Anderson e tantos outros. Você que chegou na gestão, né? É tipo isso. Eu cheguei na recepção e fui para a gestão da empresa, depois de alguns longos anos e várias coisas que aconteceram nesse processo. Mas o Hermes ele é um grande professor, né? Sobretudo ele é um ótimo mestre. E eu tive a oportunidade de ter aula com ele. Né? Hoje nem todo mundo tem mais, porque ele já não está mais no Brasil, ele mora em Los Angeles desde 2017, então são quase 10 anos fora, já não está mais dublando no Brasil. Enfim, é um cara que está virando uma lenda, mas não está tão ativo no mercado. E o Hermes ele tinha um termo muito interessante, que ele dizia que na dublagem existe a parte de exatas e a parte de humana. Né, de humanas, que é isso, o meu trabalho, né, de humanas ali é o meu trabalho como ator, é respirar junto, é interpretar, é trazer emoção, esse é a parte de humanas. Agora a parte matemática da coisa é entender que existe uma restrição de tempo, uma restrição métrica. Então se o personagem começa a falar em 0,5 acaba em 12, são 7 segundos de fala. É matemática isso. Sim, e ele sempre vai começar em 5, sempre vai terminar em 12. Não importa quantas vezes eu assista ou se eu vou errar no processo. Já tá gravado. Não dá pra fazer fucking sucker, né? Não. Então, assim, tem um monte de... Pensando no processo do ator, quando tá ali ensaiando, a gente faz uma decupagem desse texto. Onde é que para? Onde é que respira? E agora? Como é que faz? E aí entra a parte matemática. Então, só... Desculpa, eu falo muito. Mas te respondendo, é isso. Dublagem é técnica, mas é uma técnica que é uma... como a gente chama, uma especialização de um artista, de um trabalho do ator. Então tem que ter a parte de humanas e tem que ter a parte de exatas. As duas coisas. Já aconteceu de você ter que chegar para alguém... Eu vou comer mais para falar menos agora. Assim, daquele momento sensível, falar, olha, esse caminho não é para você... Nossa, já virar para um ator? Eu falar ou me falar? Você falar como professor, como... Virar para uma atriz, um ator e falar, exemplo, olha... Já aconteceu de eu chegar para um aluno e falar, olha, você tem um potencial, mas para outro curso. E a pessoa, tudo bem, que às vezes a pessoa é nova e entrou num curso sem... Na faculdade eu acho que a analogia não funciona, que todo mundo às vezes entra na faculdade sem saber o que está querendo fazer. Muita gente entra, tudo bem. Mas nesse caso eu acho que tá uma busca mais assim por talento, você fala, olha... Mas faz sentido a tua pergunta, porque a dublagem, ela tem muitos fãs. Ela tá em alta, né? Sim. Eu, inclusive, busco teatro para me formar como ator porque eu já queria dublar. Meu foco sempre foi a dublagem. E tem muitos fãs de dublagem que vão fazer o mesmo caminho, vão fazer teatro, não porque querem ser atores, essencialmente, não porque eles são artistas, mas porque eles querem dublar. São fãs de dublagem. Então, também a gente brinca que existem os atores e os DRtores. O ator é o ator, de fato, né? O cara que faz teatro, cinema, publicidade. DRtor é o cara que tirou o registro porque quer dublar, mas não necessariamente tem aptidão pra coisa. Só pra explicar pra vocês, nem todo mundo que tem carteira de habilitação sabe dirigir. É verdade. É isso. Boa analogia. É isso. O cara pagou, ele tem documentação, sabe? Foi lá, ele fez o curso. Eu vou até usar essa. E
Eu nunca falei diretamente pra uma pessoa, você não vai fazer esse trabalho, você não leva jeito, porque eu acho que isso é muito pesado e muito perigoso. Tá. Porque justamente se a gente faz um trabalho que é um trabalho humano, Sim. que tem mais a ver com o meu desenvolvimento, porque a gente aprende no teatro que o ator ele é um ser humano profissional. Ele precisa ser um ser humano profissional. Sim. Ele tem que ter consciência, percepção e ter segurança, né, de todos os recursos que ele tem. Então ele está falando assim de consciência corporal, consciência vocal. Ele precisa saber como ele funciona para que ele consiga se colocar a serviço de uma personagem e reproduzir aquilo que o outro está pedindo, tá? Então esse em essência é o trabalho do ator. Como é que eu vou dizer para um cara que ele não pode fazer um trabalho? Não faz sentido, já que isso tem mais a ver com as descobertas e com as experiências dele do que com aquilo que eu espero que ele faça, com a minha expectativa em relação ao trabalho dele. Até porque é um passinho depois do outro. Talvez neste momento ele não esteja pronto, mas ele vai continuar fazendo teatro, ele vai continuar buscando, ele vai continuar se aprimorando. Em algum momento ele pode estar pronto para fazer esse trabalho. Então eu não gosto da ideia de matar o sonho do cara, porque inclusive eu já levei muita porrada lá atrás e em alguns momentos eu achei que não seria para mim, que esse trabalho não era para mim. Jura? Quando eu falo... eu quase desisti várias vezes. Quando eu falo é justamente nessa questão de matar o sonho, né? Mas eu já vi situações onde a pessoa é incentivado falsamente, porque você vê que por isso que eu perguntei anteriormente sobre talento e técnica. Eu acredito muito em esforço e dedicação. Eu também. Demais. Eu também. Né? Eu acho que se você... talento, para mim, eu coloco em esforço e dedicação. E já aconteceu de pessoas... Eu entendo que tem gente que tem uma facilidade inata. Ela chega ali na hora e faz uma coisa. Tem um dom. Isso. E tem gente que precisa ralar. Sim. E eu já vi gente ser colocado ali num palco, e isso eu tava trabalhando de scouter numa agência de modelo, porque era um rostinho bonitinho, assim, a pessoa, todo mundo nas costas, ficava sentando ali, até que puxei a pessoa de canto mesmo e falei, olha, estuda mais. Não é o momento de você estar aqui, tá todo... Porque isso vai te queimar. Aí nesse ponto eu fui mais duro. A pessoa falou, pô, mas aí... não sou bom. Eu falei, nesse momento tem que ser sincero, você não tá bom. Mas não quer dizer que você não pode ser. Tem que ralar. Porque agora, nesse momento, você vai estar se queimando. E no fim acabou se queimando mesmo, né? A pessoa não seguiu. E isso acontece, acho que em qualquer mercado, né? Em contrapartida, eu já vi artistas, por exemplo, tinha alguns artistas que participou lá ainda da época de Sandy Júnior, por exemplo, que eu falei, nossa, e hoje eu vejo que o cara adulto, homem, ator, não é mais um menino ator, tomou pancada. Eu lembro de uma entrevista, foi Paulinho Vilhena, e ele estava na frente de quem? De Paulo Altran, uma vez no programa da Cultura. E o Paulo Altran descascou ali tudo. E depois daquilo, parece que virou uma chave nele. E o rapaz se tornou um ator. Eu considero muitos trabalhos dele, assim, de atuação fascinante. Sim. Não, eu entendo e sim, faz sentido. Eu não gosto da ideia também de passar a mão na cabeça e achar que tá tudo bem, porque a pessoa não quer dessa forma, sabe? Eu tinha uma diretora no teatro que falava assim, se eu não falo nada é porque tá tudo bem. Né? Então não é que eu tô dando mais atenção para um ator no processo e menos para o outro. Se eu não falo nada é porque o seu trabalho tá bom, mantém. Mas eu tô falando mais para essa pessoa porque ela precisa ouvir. Né? Então a crítica construtiva nesse lugar eu acho super importante. Em relação a talento, o que é o talento, o que é o esforço, eu entendo sim que pessoas nascem com dons e que tem coisa que a pessoa tem aptidão para aquilo e ponto, né? Eu, quando era criança, desenhava muito, sempre desenhei muito. Legal. Minha primeira ideia de trabalho, assim, de profissão, era ser desenhista, era ser ilustrador, trabalhar com quadrinho. Acabei indo para a coisa da interpretação. Se eu tivesse ficado, talvez hoje eu estivesse voando no desenho. Mas tem isso, uma coisa é o dom, outra coisa é a dedicação, é o estudo, é a disciplina, você buscar. Então tem que ter as duas coisas, né? O cara só com dom, ele não se sustenta. Não. Porque ele não vai se aprimorar. O cara que às vezes não sabe, que não tem o dom, mas se ele estudar e tiver enfim, todo esse movimento, né? Ele vai aprender e vai superar o dom do outro. Porque eu acho que o dom sem disciplina ele não adianta nada, sem a busca, né? Então, só para finalizar esse ponto, eu não gosto da ideia de matar o sonho do cara e dizer para a pessoa que ela não é capaz, que aquilo não é possível, porque eu não acredito nisso. Eu acho que todos nós temos os recursos que a gente precisa para chegar lá, basta a gente ter essa disciplina, buscar, estudar e fazer o caminho correto. Mas eu também não prometo nada para ninguém, em hipótese alguma, jamais, sabe? Nunca vou dizer para a pessoa, vem fazer aula comigo que você vai trabalhar.
sabe? Jamais. Então, a gente deixa muito claro que a responsabilidade é dele e daquilo que ele está entregando enquanto produto, sabe? Dele, né? Quem determina se você trabalha ou não e o quanto você trabalha ou não é a qualidade do teu trabalho como ator. Claro. Agora, o que eu já fiz, isso eu já fiz mais de uma vez, foi às vezes escalar o cara para fazer um papel, naquele momento entender que ele não vai dar conta, que não está sendo o suficiente, e aí em respeito inclusive ao trabalho, porque eu preciso entregar o melhor como diretor, sabe? E eu não vou aprovar uma coisa que não está boa o suficiente, sei lá, por dó, por piedade, ou para passar um pano pro meu erro, porque eu errei na escalação. Então eu tirei o cara do estúdio, pedi desculpa para ele, falei, ó, o problema não é o seu, fui eu que escalei errado. Eu entendi que você estava num nível de entrega e você ainda não está pronto para esse tipo de personagem neste momento. Mas você pode fazer coisas menores. Então, ó, eu vou trocar, vou colocar o trator para fazer, mas eu vou te chamar para fazer pontinha, não sei o que, fica tranquilo. E dá segurança pro cara, ó, o problema não é seu, cara. Porque também a pessoa tem expectativa sobre a coisa. Exato. Né? Isso já aconteceu algumas vezes comigo. E também ela quer trabalhar. Imagina um ator querendo começar. Que é frustrante, né? Exato. Eu acho que pior é não falar nada pro cara, deixar ele fazer o trabalho. Aí ele sai do estúdio, chama o outro e faz. Porque aí quando lança, já vi isso. ele fala assim, porra, lançou e não tô ouvindo a minha voz, cara. Eu acho isso triste. Já aconteceu comigo também. Jura? Eu fazer um trabalho e quando fui ver não tava lá. Então, assim, na boa, eu te chamo, troco ideia contigo, explico o que aconteceu, sabe? Te dou um abraço. Cada um tem o seu aí momento, te né, chamo cara? de novo pra fazer outra coisa depois. E é importante ressaltar que cada um tem o seu momento. Às vezes você pegou um cara que tem anos de carreira, um cara super experiente no dublagem, mas naquele momento ele não serviu, né? Aí você fala, não. Eu falo disso, porque assim, agora é um momento de terapia, né? Nasci e fui criado na periferia, nunca tive oportunidades, nunca me achei um cara com talento de nada. E muito do que você falou, eu aplico demais, né? Então eu fazia desenho, todo mundo achava que era o desenho ruim. Então eu ralava pra desenhar até que o meu desenho se tornou o melhor da salinha. Legal. Eu entrei no teatro também, cara, e eu achando que eu sabia fazer teatro, fui assistir uma vez uma peça da Denise Stoklos. Cara, eu saí, sentei na calçada assim e falei, eu sou uma bosta. Né? Porque Denise Stoklos, pra quem não sabe, é assim, é a mulher do teatro, né? Ela que tem essa construção corporal muito grande. E aí, ao invés de ficar ali na sarjeta, literalmente na sarjeta, né? Sentado na calçada, nossa, fui atrás de ralar. Eu acredito muito em esforço e dedicação, né? E eu sei que sonhos são importantes. Eu já dei oficina de teatro, cara, então alimentar o sonho, às vezes, é a única coisa que a pessoa tem na vida. Por isso que eu perguntei, porque é um assunto delicado, né? Sim. E às vezes tem alguém assistindo a gente e fala, pô, eu queria fazer dublagem, mas eu não tenho talento nenhum, cara. Como é que você sabe se você tem talento ou não? Vai até alguém que manja, vem até aqui, ó, o professor, diretor, englobar essas duas profissões, aliás, é muito bom, né? Sim. E deixa o cara te dizer o caminho que tem que ir. Então, assim, acredita um pouco mais. Deixa, às vezes, os colegas que detonam não são colegas, né? Mas vai lá, procura alguém que entende tudo, porque o cara é importante. E tem uma outra questão também. Eu acho que a gente sempre acaba misturando um pouco, e quando a gente fala em profissionalismo, em trabalhar, e aí a gente tem uma expectativa monetária também. E nem tudo que a gente faz pelo dinheiro. Tem que lembrar disso. Eu acho que quem escolhe ser artista não faz isso por dinheiro, porque se for, tá lascado. A gente faz porque aquilo faz bem pra gente, né? Tem tanta gente fazendo teatro sem ganhar nada, sabe? Porque o teatro, cara, é movimento. O cara é médico, o outro é padeiro, o outro é mecânico. Eu chamava de válvula de escape. É isso. E o cara, eles têm o momento ali que eles se reúnem em grupo para fazer um ensaio. É uma válvula de escape, é uma forma de você fazer a sua terapia, de certa forma, se trabalhar para ser um ser humano melhor, desenvolver, né? Então, na dublagem também. Não adianta pensar, então quer dizer que se eu não posso trabalhar, eu não sirvo para isso. Cara, faz porque você gosta. Você ama realmente esse trabalho? Você não precisa estar dublando o Pokémon para se sentir o dublador. Tem tanta gente que faz grupo de fã dublagem, de brinca de dublar e tudo mais. Então eu vejo nesse lugar também, né? O músico, ele não precisa ganhar dinheiro com a música para se sentir músico, né? O cara tem um violãozinho em casa, ele toca para ele canta e isso faz bem. É a mesma coisa, sabe? Tá tudo bem você não conseguir neste momento entrar no mercado e trabalhar. Mas se isso te faz bem e você pode fazer isso para aliviar a tensão, para ter um hobby, por que não? Tem atores, dubladores que estão mais nesse lugar trabalhando? Tipo, trabalha, mas não é o foco principal do trabalho do cara.
Eu dublo, mas eu sou tem pedista. Muitos. Médicos. Muitos. Advogados, médicos. Na verdade, assim, ó, eu acredito que a minoria vive de dublagem. Olha só. Tá? Eu não sei dizer exatamente quantos dubladores tem no Brasil hoje. Sei que tem muita gente. Só trabalhando com a gente lá do Brasil, lá tem umas 2.000 pessoas. Uau! Cara, nossa! Você falou que não sabe quantos tem no Brasil aí, né? Então vou puxar um pouquinho agora pro lado mais organizacional, sindicalista. Porque tá vindo um movimento aí que é o Dublagem Viva? Dublagem Viva. Muito importante nesse momento de IAS. É uma categoria que está se unindo, já era unida ou precisa se unir mais? Rapaz. Porque os Estados Unidos, qualquer coisa, greve dos artistas, greve de roteirista. O Brasil a gente sabe que não tem. Nesse sentido, eles são mais organizados. São mais organizados que a gente. Cara, tem tanta coisa que acontece nesse lugar Agora, nossa, em relação à questão política. Não, é sério, tem muita coisa que acontece mesmo, porque assim, é uma categoria que é unida até certo ponto. Existem núcleos, tá? Tem aqueles que defendem uma coisa, tem aqueles que defendem outra coisa. Fato é que ainda é muito bagunçado. Por quê? O ator, ele presta serviço, ele não é funcionário. Sim. Então, quando a gente fala em questão sindicalista e tal, o sindicato ele fala em nome do funcionário, né? Uhum. Ele defende funcionário dentro de uma classe trabalhadora. E o ator, ele emite nota fiscal. O ator, ele presta serviço. Então, ele vai lá, ele emite nota, ele é empresa. A partir do momento que você tem uma relação onde tem muitos empresários, tanto os estúdios quanto os próprios prestadores são empresários, é uma relação que é diferenciada. Então, existe briga, sim, em relação a isso, porque os direitos conexos, inclusive, que é o direito do trabalho que você faz, que você recebe por ele, enfim, como tem na música, tem do cara que vai fazer um filme, ele tem os direitos dele ali, ele tem que ser pago ao ator, pessoa física, não a empresa, né? E o ideal era que cada trabalho que fosse feito tivesse uma abordagem diferente, como é na publicidade. Então, eu tenho esse trabalho para você fazer e para esse trabalho a gente consegue pagar tanto, você vai ter tanto de direitos por tanto tempo. Isso. E a partir do momento em que isso for renovado, aí a gente coloca mais tanto em cima. Então, houve um momento ali da história da dublagem, ali, mais ou menos nos anos 90, onde houve tanta briga em relação a isso. E naquela época o ator ainda ele trabalhava pessoa física, ele emitia recibo, nota contratual, recibo de autônomo. E aí houve meio que uma luta para que os atores fossem PJs e emitissem as notas para não ficarem dependendo de cooperativa, de coisa desse sentido. A época das cooperativas. E aí isso meio fez a coisa ficar um pouco encrespada, eu diria. Atolou, porque atolou. não é que atolou, todo mundo virou empresa. Como é que você fala em direitos e deveres trabalhistas se todo mundo é empresa? Uma relação empresarial. Então é complicado, porque todo mundo é empresa, mas todo mundo quer ter os direitos do trabalhador, mas não quer ter os deveres do trabalhador, sabe? Aí o sindicato fica meio no meio do caminho nessa história toda. Então realmente tem muita coisa ali para ser revista, eu acho. Mas o movimento da dublagem viva, ele nasce em função da inteligência artificial, né? Porque tem uma outra conotação. O lance como é que a gente cria leis protetivas para que a inteligência artificial não utilize de forma discriminada, desenfreada, né? Essa coisa da geração de voz e tal. Cara, eu acho que a IA ela tá aí para ajudar como qualquer ferramenta. Mas como qualquer movimento, foi assim quando você saiu da fotografia analógica, foi para digital. Sim. Tem gente que sofre mais nesse processo. Algumas pessoas vão estudar, vão entender como é que isso pode ajudar, e outras vão ficar paradas no tempo. Eu só acho que a IA ela não pode substituir o trabalho humano de fato, que é isso que eu pergunto. Mas como ferramenta ela pode ser bacana. Então ela pode servir dentro do nosso processo operacional, na dublagem, na parte de produção, mesmo na parte de finalização de pós de áudio ali, ela pode ajudar em alguma coisa, desde que sejam pessoas fazendo esse trabalho. É isso que eu acho. Eu ia perguntar justamente sobre isso, porque assim, pensando no trabalho da dublagem, será que
a IA poderia entrar em alguma coisa. Por exemplo, vozerio, né? Que é quando as pessoas fazem aquela vozinha de fundo, para quem não sabe, né? E tal. Uma IA fazer um vozerio, por exemplo. Talvez. Ou, porque assim, a gente entende que é uma empresa, e a empresa vai querer o seu lucro e tudo mais, e aí, mas também a gente tem que ter o primor pela qualidade do serviço que é entregue, enfim. Porque assim, a IA pode entrar, e muita gente olha para a IA como uma forma de economizar os seus custos operacionais. E otimizar tempo. Exatamente. Né? Otimizar tempo, economizar com o pessoal e dar dinâmica para a operação. Né? E aí a IA, por exemplo, numa dublagem, ela poderia fazer, claro, né? A gente sabe dos problemas, mas vamos dublar uma propaganda inteira em IA. É muito mais rápido, né? Você já garante uma qualidade ali também e tal. Só que você vai perder em algum lugar. É que não é só na dublagem, né? Já tem gente fazendo a música com a IA, tem gente fazendo o próprio vídeo, a animação com a IA, substituindo os atores, as vozes. E aí, acho que a grande perda é aquilo que nos faz humanos, né? Mas é a interpretação, é o sentimento que carrega aquela coisa, carga no caso emocional, música, a respiração. E aí, acho que, não sei como você vê isso, e aí eu queria te ouvir nesse sentido, como é que a gente pode integrar a tecnologia, porque frear isso, né, besteira, até uma ingenuidade, mas como é que a gente consegue, então, aceitar a tecnologia, o avanço dela, e ainda assim manter uma qualidade humana, né, para não ficar nesse lugar, mas assim, manter uma qualidade humana para o trabalho de dublagem. Olhando para o trabalho de dublagem especificamente. Não estou pensando na atuação como um todo, estou pensando na dublagem. Cara, primeiro eu acho que a gente precisa entender essa estrutura hierárquica mesmo dentro de porque a dublagem é um trabalho de posse, né? É a finalidade. Não é aqui que nasce o trabalho, né? Ele vem de fora. Exato. O estúdio de dublagem, ele não opta por usar IA, sabe? Não é o estúdio. Nunca vai ser. Porque, vamos pensar o seguinte, se começarem a usar IA a rodo, o trabalho nem vai chegar no estúdio. É verdade. Não chega. Ele vai sair da produção lá pronto já. Fizeram o filme lá fora, Os Vingadores, ele já vai chegar dublado em 80 idiomas ali, tipo, não vai passar pelos estúdios. Os estúdios vão morrer também. Não é só o ator, é o técnico também. Sim. Que não vai ter mais o que gravar, não vai ter mais o que mixar. Então é entender isso. Quem está optando por não pagar o trabalho para fazer com IA é o cara que detém os direitos do trabalho lá fora, é o produtor, né? Então é por isso que existem leis locais, né, que é para meio que barrar, para blindar. Então a gente já tem umas leis protetivas, tipo assim, tem que ter X% de material nacional de conteúdo na televisão, no canal pago, por exemplo. Senão só ia ter produção de fora. Audiovisual. Exato, o audiovisual já tem isso. É a mesma coisa. Para você exibir um filme no cinema aqui no Brasil, para você colocar um filme na TV, no streaming em português brasileiro, tem que criar essas leis que blindem isso, que diga, esse material tem que ser feito aqui por humanos. E não pode ter uso de IA no processo, a não ser que seja nas etapas de pré, de pós, mas que não substitua o humano que está fazendo. Porque aí o cara vai chegar, ele vai entender essas leis, e aí a pergunta este é o mercado que me interessa, sim ou não? Porque ele vai ter que fazer essa conta. Esse mercado vende? Vende, porque o brasileiro é o maior consumidor que tem no cinema, nos games, em tudo. Então os caras vão chegar e falar, beleza, quanto é que é para fazer? Eles vão chegar como sempre foi feito. Só que às vezes o trabalho nem chega pra gente. Então não é só o dublador, só o artista. Os estúdios estão perdendo espaço e tem estúdio que tá fechando por isso. Caraca! A gente tem... Você falou da transição da fotografia analógica para digital, a gente teve os puristas, uma galera que foi ali resistente e tudo. Eu tô falando, voltando nessa questão da IA, também de substituição. Quando a pessoa parte, a pessoa faleceu, a gente tem aquela voz marcante. Tem gente que defende de usar a IA para trazer aquilo. Eu vou colocar logo minha posição. Eu não gosto. Eu acho que é muito gostoso quando você vê um artista, vou pegar o caso do Scooby-Doo, né, que você pega o Briggs tentando chegar, fazer uma homenagem ali pro
pro Drummond, né, cara? Eu acho muito legal esse trabalho do ator ali, mas isso sou eu. Mas tem muita gente que defende, quer ver o Bar David novamente fazendo Wolverine, né? A crítica, você vai por qual dos dois times aí? Cara, eu não sou extremista nesse sentido. Eu acho que as duas coisas são possíveis e válidas, mas que tem que ser olhado caso a caso. Tá? Porque assim, se a gente for defender que não pode trocar a voz, esse é um problema no mercado, de fato, porque você vai deixar de dar oportunidade para outras pessoas. Quantas versões do Superman, já que você usou o Briggs, já tiveram no cinema? Verdade. Lá fora, inclusive. Então, só de live action, a gente teve o Christopher Reeve, teve o Smallville, teve filmes ali, o Brandon Routh, as animações. Sim. Agora o último lá, já trocou, agora é o David Cover. Esse cara, o David Coisinha, antes dele teve o... Como que é o nome do... Coisinha do bonitão? Também teve Fugiu o nome dele. Nossa, gente, hoje... Péssimo. Enfim, esse cara aí, do Snyder. Bota aí nos comentários. Esqueci o nome dele. Rapaz, fugiu mesmo. Fugiu. Tudo bem. Então, assim, se tem várias versões, por que a voz aqui tem que ser a mesma sempre? Exato. Não faz sentido, porque é outra lata, é outro shape, sabe? É outra fisiologia. A coisa do Wolverine. Eu sei que eu vou ser criticado por isso, mas eu vou falar o que eu acho. Tô falando de qualidade. Eu tô falando aqui não é como dublador, é como público. Inclusive. Eu acho que eu vou concordar com o que você vai falar, embora meu coração de fã... Eu sou muito fã do trabalho do Isaac Bardavi, tá? Gostava muito do trabalho dele. E o Wolverine que ele fez lá na animação nos anos 90 era sensacional. Mas nunca a voz do Bardavi ia dar certo no Hugh Jackman, desculpa. Porque ele era no mínimo 20 e poucos anos mais velho que o ator. No último filme, no Logan, por exemplo, foi o filme em que eu acho que a voz serviu melhor, porque o Logan já estava mais velho. Ainda assim, a voz do Bardavi já estava quase a voz do Lula. Porque a dicção, não vinha dicção, não tem dicção mais. E o Hugh Jackman não tem esse estado. Estou falando de fisiologia, tá? Sim. Ele é um cara... Agora ele tá ficando mais velho, mas ainda assim, pô... Só pra sua mente aliviar. Henry Cavill, obrigado. Esse aí. Então, assim, quem fez o Logan, né, o Wolverine, no Deadpool vs Wolverine, foi o Luiz... sempre foge o nome dele. Do Sul. Isso eu não vou lembrar. Rapaz, que faz a voz do Sylvester Stallone. É o Freyr Mota. Eu acho que é isso. Cara, funciona muito melhor. Hércules Franco ficaria ótimo ali, sabe? Então, na verdade, eu já defendia, de certa forma, a troca do ator que fosse fazer o Wolverine antes mesmo do Isaac Bardavi ir embora. Porque eu acho que tem que estar bem escalado. Acho que a nostalgia vende. Acho que é legal fazer um fanservice de vez em quando. Mas eu acho que o fanservice não pode estar acima da qualidade do produto. E aí, calma aí. O povo tem essa coisa, né? O fã que tá consumindo, a gente tem que entregar o que o fã quer. Às vezes até troca a voz porque o fã pediu. Eu vou dar um exemplo recente. Vamos lá. Eu fiz a voz do Shadow no Project Shadow. Sim. Que são as animações nacionais, voz original, tá? De fã, voz original feito por fã aqui no Brasil. Então, se alguém pesquisar meu nome e ver Shadow, o Bruno fez Shadow, como assim tirou o trabalho do Reginaldo Primo? Não, eu não dublei o Shadow. Eu faço a primeira voz, a voz original do Shadow de fãs filmes brasileiros. Ok, ponto. Mas aí voltando pro Shadow, Sonic 3. Quem fez o Shadow lá fora? Keanu Reeves. Não sabia. Aí colocaram o dublador do Keanu Reeves pra fazer o Shadow. E ele fez o primeiro trailer. Os fãs massacraram o cara. Jura? Porque não, a voz do Shadow tem que ser o Reginaldo Primo. Aí trocaram, colocaram o Reginaldo Primo no filme. Então eu acho que isso é bom até certo ponto, entende? Mas o Reginaldo Primo era o Shadow. Cara, mas volta a dizer, quantas pessoas fizeram Shadow lá fora? Tem gente Quantas vozes diferentes? Ali era o Keanu Reeves, sabe? E então, assim, talvez a voz dele esteja pesada demais, talvez esteja leve demais. Eu acho que tem que partir da necessidade do produto sempre. Sim. Porque nem sempre o fã sabe o que quer. Ele pode até saber o que ele quer, mas ele não sabe o que ele precisa. É que nem pai, né? É que nem pai. Você vai dar sorvete pra tua filha todo dia? Não, tem que comer arroz e feijão também.
Então eu preciso entender qual é a necessidade do produto e dou a quem doer, eu vou entregar o melhor Com produto. isso, ele me fez trazer agora duas polêmicas. Eu tava com uma só. Vamos lá. Eu vou falar numa polêmica. Eu curto Ó, pra caramba. abraço, Reginaldo Primo. Te amo, você sabe disso, eu amo o seu trabalho. Deixa eu já falar aqui pros fãs do Wendell. O Wendell eu gosto pra caramba, acho muito legal. Mas o Batman, pra mim, tinha que ser uma outra voz. Eu também acho. Tinha que ser outra voz. E polêmica. O filme que todo mundo tava esperando. Um monte de gente disse que não ia no cinema pra ver. E da hora que anunciaram o dublador, falaram, cara, eu vou no cinema ver. Eu vou ver o cara dizendo eu tenho a força. E aí, He-Man? Tava nesse... Ai, meu Deus. Olha a saia justa que vocês vão me colocar. Não, vamos falar de fãs. Não, eu já falei o que eu penso. Tá bom. Agora cada um tira a sua conclusão. Eu acho que o original é o mais importante sempre. Ponto. Tá. Qual é a melhor escolha de voz para esse personagem, para este ator que está interpretando? Agora, existem escolhas que são puramente comerciais. Colocar o Luciano Huck para fazer Enrolados foi a melhor escolha? Não. Inclusive, Não, foi comercial. quando você falou de edição, eu lembrei... Colocar a Peach no Mortal Kombat. Colocar o Roger do Traje a Rigor para fazer Os Star Talents, o Battlefield. É, Star Talent. Star Talents. Mas é que lá fora isso funciona. Aqui. Lá fora, tipo, vamos colocar a Beyoncé no filme e vai vender. Embora ela vai entregar muito bem o trabalho, porque os artistas lá são mais completos. Eles cantam, dançam, sapateiam, interpretam. Às vezes colocar aqui, como eu falei, o Roger pra fazer, cara, é outro trabalho. O cara não é ator. Entende? Exato. Então, o Nelson Machado falou isso uma vez e faz todo sentido pra mim. O cara não vai comprar o jogo por causa do Roger. Ele vai comprar o jogo apesar do Roger. Exato. Porque o jogo se vende sozinho. Apesar. Então, eu sou a favor de que cada caso é um caso. Embora eu já tenha jogado jogos por causa dos atores, não nacionais, mas os atores de lá que faziam... Mas que era, eram voice actors e é o cara que entrega e você conhece o trabalho dele. Exato. Gosta. E aí o cara tava entregando o corpo, né? O rosto dele, inclusive, e tal. E aí eu já acho o cara muito bom. Norman Então... Reedus, né? Não? O Norman Reedus, né? Que fez o... Do bebê lá, como que é o nome daquele? Do Strange? Death Strange? Não, o que eu joguei foi... Eu tô tentando lembrar o nome do jogo. O William foi maravilhoso, mas o... Caraca, fugiu o nome do jogo agora. Far Cry, tá. Que é o último, 5 ou 6? Que é o do Breaking Bad lá, o negão, como que é o nome dele? Isso, que ele também faz... Baita ator. Faz... Carlito Esposito, não sei das contas lá. Isso, que ele faz o... Star Wars, os mais novos. Que ele é vilão também, ele tem uma voz, uma atuação muito incrível. Aí você fala, caraca, eu vou jogar o jogo porque eu quero ver o cara. Aí você não pula nenhuma cena porque você fica... Mas é diferente. Prestando atenção. É o ator que tá vendendo. Lembrando, falando de atuação, agora saindo um pouco mais da voz... Eles ficam correndo, trocando de assunto, porque eu tenho que estar cronometrado ali. Tem um reloginho ali, esses caras ficam numa ansiedade da gota aqui. Vocês não vê, a gente um atrás do outro. The Last of Us. E eles fazem uma pauta que eles não seguem. Nunca. O papel tá aqui pra isso que Se vocês quiserem saber o que a gente leu nessa pauta, ele leu a pauta todinha, vai lá no podcast. Que tá lá tá lá no Spotify. No Spotify, lá você vai ver lá que ele leu quando ele esteve aqui. The Last of Us, eu curto pra caramba, porque é feito traqueamento, né? Movimento. E a gente tava falando de emoção. Cara, na hora que eu vi os dois atores lá, né? Naquela cena em que ele tá morta lá, ou a menina tá morta, que ele chega. Cara, como eles se entregam ali naquele choro, tudo que é. E aí, voltando a falar da atuação... Você tá falando do jogo, da dublagem ou da série? Então, eu ia falar disso. Do jogo, misturando a dublagem do jogo junto com a atuação que é por traqueamento. Tudo bem que o The Last of Us 1 não mostra o rosto como deveria. Mas tem uma hora assim que o diretor fala, corta, cut, eles levantam, tem que abrir os braços pro traqueamento finalizar. E os dois estão derramando lágrima pra caramba, cara. Essa entrega ali que tem. Na dublagem, tudo bem, ali eles colocaram a voz e conseguiram ter a cena pra ajudar. Eu lembro de uma dublagem, cara, que a gente tava falando de poder ali, que eu lembro o Yusuke, ele gritando de dor, e dava pra sentir a dor ali na hora. Dentro daquele ambiente pequenininho, tudo. Não conheci o outro mundo por caralho! Como é que sente essa diferença pra você que é ator? Você gosta do palco, você já falou isso da outra vez, né? Você gosta desse processo da atuação de corpo também. Pra você, você se sente mais completo onde? Cara,
desviei, mas cheguei, né? Falou e... Eu devia ter perguntado. Cara, eu acho que direto, todos os processos são válidos e muito interessantes. Eu amo dirigir. E às vezes eu me acho mais diretor do que ator. Tá. Que eu gosto de cuidar, gosto de olhar todas as etapas, Legal. gosto de desenhar. Eu sinto que quando eu tô fazendo uma escalação de um elenco, eu tô dando colorido pra obra, sabe? Então eu gosto muito. Como Escalar ator elenco é também, legal. Escalar é legal, né? Demais. Eu sou um ator muito mais intuitivo que técnico, eu acho. Sempre me achei muito visceral, assim. Eu não sou um cara que estuda tanto quanto deveria, não tenho tanta técnica. Mas eu entro com uma naturalidade, com uma verdade cênica, uma fé cênica, assim. Você é ator de método? Não, pior que não. Falou corta, eu desligo. Eu também. Eu sou muito... eu entro, pá, faço, corta, eu levanto e saio. Eu também. Então eu sou... Sei lá, eu diria que eu sou muito intuitivo, sabe? Essa coisa do entrar no personagem, o tal da chavinha de desliga e liga que a gente tem na dublagem, a dublagem ajuda muito. É mais ou menos esse processo que eu sigo. Mas eu amo estar em cena. Nossa, amo estar em cena, me rasgar, me jogar, bater cabeça na parede. Cena brutal, assim, visceral. Eu gosto muito. Acho que é por isso que eu trabalho pouco. No Dragão de Rosan. É isso que eu ia perguntar. Eu tava aqui. O Dragão de Rosan. Como é que foi no Dragão de Rosan fazer essa a atuação lá? Ainda que tem, né, os movimentos, você comentou no outro, mas é legal ver. Porque assim, né? Eles ficam dando... divulgando o outro. Vai lá ouvir. Vai ver. Vai ouvir, melhor dizendo. Mas, porque assim, eu tenho uma coisa que é não uma dificuldade, uma característica minha. Eu já conversei com alguns dubladores, eu não consigo olhar pro rosto da pessoa e ouvir só a pessoa e achar que são a mesma pessoa. Pra mim, o Levi é o Levi, o Chilo é o Chilo, você é você. Ponto. São coisas diferentes. Mas na atuação lá no Dragão de Rosan, não. Aí agora... Aí era o Bruno, né? E aí fica assim... Não, mas peraí. E como é que foi pra você fazer Porque também é um trabalho de fanbase e tal. É uma coisa meio... Vou chamar de... um spin-off, poderia dizer. Uma coisa meio assim, né? Então, contar um pouquinho como foi fazer tanto o trabalho da atuação em si, como também participar daquilo, porque é um outro espaço, é uma outra coisa. Não é teatro, processo, não é cinema, que é uma Sim. coisa que eu sempre gostei muito e, na verdade, eu saí do teatro meio que enveredando minha carreira pro cinema. Talvez eu chegue na dublagem por conta do audiovisual também. Acho que tudo no final, pra mim, é cinema, assim. Acho que sempre foi o foco. E quando me convidaram, né, quando o Nando da Raciocinando Filmes entrou em contato e falou: Brunão, vou fazer um filme, quero você junto. Eu já sabia que era um filme de cavaleiros, porque ele já tinha feito A Lenda de Fênix, né, o filme do Ikki. Ele já tinha divulgado o Dragão de Rosan há algum tempo, então o primeiro teaser promocional lá eu não participava naquela época ainda. Então eu já sabia do projeto, eu já sabia que ele queria que o Elcio dublasse. Quando ele veio fazer o convite, estava implícito que ele queria que eu cuidasse do trabalho de voz, porque ele ia precisar do elenco original ali dublando e tal. Isso ele já tinha meio falado que queria que eu fizesse. Só que eu achei que ele ia fazer o convite nesse lugar. Quero que você cuide da dublagem. Não, foi Bruno, vou fazer um filme, eu quero você atuando, você vai fazer o vilão. Aí eu, opa, agora tem meu interesse, né? Vamos lá, vamos conversar. Não, porque o filme é assim, assado, não sei o quê. E aí eu comecei a me envolver bastante com ele e participar de todo o processo de pré, na real. Então ele escreveu o roteiro, me mandou, eu falei, putz, cara, isso aqui dá pra mexer, isso aqui não sei o que. Eu comecei a rever, eu revi todo o diálogo do filme inteiro. Uau! 100% das falas ali eu Trabalhou revi. como um revisor de roteiro. Eu fiz revisão do roteiro dele. A gente conversou muito. Ele curtiu as ideias e tal. Durante todo o processo de ensaio, de leitura ali com os atores, eu dava pitaco, falava. E aí ele falou, Bruno, você não quer cuidar dos atores? Eu falei, beleza, cuida. Então eu fiz a preparação do elenco. Diretor de elenco também. Eu revisei o roteiro, fiz preparação de elenco. Legal. Fiz o filme como ator e depois eu dirigi todas as vozes. Então todo o trabalho de direção de áudio foi eu que fiz. E eu já conhecia toda aquela equipe, porque eu já tinha feito outras coisas com eles, né? O pessoal da Action Kung Fu, Gutenberg Lins, que é meu amigo. O primeiro evento que eu fiz de dublagem, em 2017, vai fazer 10 anos, foi lá em Caruaru. A gente se conheceu naquele evento. De lá pra cá a gente fez um monte de coisas. Então foi legal porque foi um momento, que nem eu falei lá do Levi, né? Da premiação. Sim. Combinou, meio que fechou um ciclo ali pra mim. Foi mais ou menos isso também.
sabe? Essa minha história com os dublês, foi o momento em que eu me coloquei disponível de fato pra cena. Falei, tá, agora eu não vou dirigir, eu não vou filmar, eu vou estar em cena junto com você, você vai me... Tipo, eu dirigindo ele como ator, ele me dirigindo na coreografia. Da hora. Falei, e a gente vai lutar. Então, o Gutenberg, eu acho que ficou mais feliz que eu. Legal, cara. Quando ele ficou sabendo, ele, aê, Bruno, finalmente, agora a gente vai lutar. Falei, show de bola. O cara tava doido pra você dar porrada, né? Vamos logo de uma vez, assim, meu Deus, não sei. Eita, nós. Eu sei que tem um redutor. Tem um baita janelão aqui. Tem um redutor de ruído aí, mas vocês não fazem ideia do barulho de bombeiro que passou, né? Então, assim, o Guto, ele falou, aí, agora a gente vai lutar, tal, beleza. E ele foi um cara extremamente solícito, extremamente... Cara, eu só tenho a agradecer, assim, esse processo, que foi muito legal, porque ele poderia ter se favorecido nas coreografias. Ele era o Libra, o Duco de Libra. Sim. Ele ia ganhar a luta. De qualquer jeito. O roteiro já propõe isso. Mas ele ficava o tempo todo, não, Bruno, vamos fazer essa coreografia. Cara, você tem que bater mais, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Você vai, não, você tem que brilhar aqui e tal, não sei o quê. Legal. Porque lá no final o Doku tava cansado, mas a armadura ia proteger ele. Enfim, foi um processo muito bacana. Legal. Só tenho a agradecer, foi muito gostoso, porque veio no momento que eu precisava desse frescor. Tava muito dublagem, precisava fazer alguma coisa fora. O ator precisa disso, né? Mas aí eu voltando pra visceralidade do ator que eu tava falando, eu vou pra cima com muita vontade, cara. E aí o Guto às vezes fica, calma, Bruno, calma, menos, calma, pera. Chegamos a machucar lá uma hora, teve que parar a gravação, falou, não, vamos parar aqui, já deu, porque... A gente interrompeu uma sequência inteira de luta porque eu acabei dando Nossa. Ele entrou com um chute errado, eu acho que eu dei a cotovelada nele, não sei, machucou. Crianças não façam isso em casa. Acontece. Brincar de lutinha. Mas o lado bom ele é não só mestre Kung Fu, dublê profissional, coreógrafo. Que legal, então cara. tinha toda a parte de segurança ali no set e tal. E foi uma equipe muito completa, né? Também, que produziu, que tá por trás, né? Por isso que assistam, vale a pena. Bruno, você sabe que hoje você tem um monte de fãs. Alguns. Virou. Alguns. Tá, meus sobrinhos, as minhas filhas. Acho que a gente. Eu ia falar assim, né? Você se percebe já nesse lugar? E a pergunta 2. Como que é hoje o Bruno que tem os fãs? Você tem você é fã de alguém? Eu sou fã de um monte de gente, cara. Tem quem assim que... E eu sou mais feliz em dizer que eu sou fã dos meus amigos, sabe? Ou sou amigo dos meus ídolos. Cara, eu cresci assistindo Manchete e vendo Cavaleiros, assim como você, e sempre fui louco por Yu Hakusho, Cavaleiros hoje. Eu assisti Manchete. Entregando a idade. E a primeira vez que eu entrei no estúdio pra ter aula com Hermes, eu fiquei mal, eu passei mal. Eu saí com febre da aula. Você tá zoando. É sério, eu passei mal. Porque é sério, fã. Caramba. Mano, hoje eu sou sócio do cara. A gente trabalha junto, legal. A gente é amigo pessoal, sabe? É muito legal isso. Cara, você ter esse contato com pessoas que você sempre admirou. Realização. Breaking Bad é a melhor série já feita pra mim. E quando eu posso dirigir o Armando Tiraboski, que é o Heisenberg, né? E a gente tá ali conversando, ele me chama de... Não é modelo, como que é? Galã. Ô, Galã, como é que tá, Galã? E aí, Galã? É um cara tão doce, tão gente boa, sabe? É uma relação que... Aí você para de enxergar o personagem. E aí você enxerga que tem uma pessoa por trás, sabe? Sim, então hoje eu consigo dissociar e falar, não, o Heisenberg é muito legal, mas o Tiraboski é legal pra caramba. E sentar e trocar uma ideia e bater um papo. Como tantos outros. O próprio Marco Ribeiro, embora seja do Rio, a gente se viu pouco, mas eu já trabalhei com ele em vários projetos, né? Dirigindo ele. E, pô, você não quer pensar que você ia dirigir, né, os caras. Você ia pensar que você ia ser dirigido por eles, mas tô dirigindo o Yusuke Urameshi, o Jim Carrey, o Homem de Ferro, como assim? E no Fire Force, a gente faz dupla, né? Eu faço o Benimaru Shimon, que é o capitão da companhia 7 lá de Asakusa, e ele faz o Konro, que seria o tenente. Eles têm uma relação ali de amizade, uma coisa meio fraternal. Cara, muito legal assistir e me ver em cena junto com o cara, sabe? Muito bom. Então é uma relação muito bacana, que também ela vai mudando um pouco e sendo ressignificada ao longo do tempo, né? Como eu falei, no primeiro momento ali eu fiquei com febre.
Cara, que doido. Aí você aprende com o tempo Não ter a tirar o cara do pedestal um pouco Sim, e entender que eu sou fã, mas eu sou profissional também. Sim. claro. E ele pode ser o meu ídolo de infância, mas ele também é profissional e a gente, como profissional, faz parte do mesmo processo, do mesmo trabalho e a gente está lado a lado. Aqui tem que ser uma relação diferente. Então eu não gosto de tietar, eu não fico tirando foto com ninguém, eu sempre me coloquei de forma muito profissional. Posso tirar foto hoje, então? Não, pode, hoje eu deixo. Mas aí o lance do, Bruno, você tem muitos fãs, cara, essa ficha também demora pra cair. Pra Porque caramba. eu já vi vídeo seu nos eventos, assim, a galera cola em você. Eu já Você não fiz passa desapercebido mais. Às vezes, não tanto. Hoje eu circulo numa CCXP e a galera fica parando pra tirar foto de autógrafo. Não tanto como o Guilherme Briggs, onde eu claro, errar, mas sim. E é muito engraçado também esse movimento, porque a dublagem ela te permite uma fama anônima, né? Então eu vou no mercado, ninguém me para no mercado. Eu ia perguntar sobre isso. Não, ninguém me para no lugar, a não ser que a pessoa ouça a voz e lembre, cara, ou Ele faz chamou uma as pergunta. meninas, opa. Uma vez eu fui no Extra fazer compra, eu fui passar o cartão, aí o cara pegou o meu cartão assim, olha o meu nome. Legal. E eu tava com a camisa, né, do Brasil, tinha acabado de sair do trabalho. Aí ele olhou pra mim e falou: cara, obrigado, seu trabalho é incrível. Uau. Aí eu falei assim, você me conhece? Eu vi teu nome no cartão, eu sei quem é. Tipo, mas se ele não tivesse visto, ele não teria conhecido a minha cara, sabe? Que legal. Então é muito legal quando acontece você ter esses choques de realidade e falar assim, pô, realmente eu não passo despercebido mais. E legal quando eu tô com as minhas também, filhas, né? A gente tá circulando no evento, as pessoas ficam parando, elas ficam olhando assim, o que tá acontecendo, né? Tipo, porque elas mesmas não conhecem, elas sabem que é o Levi. Eu tenho um monte de bonequinho, elas falam, aquele ali é o Levi, né, pai? É o Levi. A mais velha já falou, quando eu crescer eu vou trabalhar também que nem você. Eu falei, você vai dublar o quê, filha? Vai fazer o pinguim? Vai fazer o neném que chora? Não, eu vou dublar o Levi. Mas elas não sabem o que é Levi, porque elas nunca assistiram. São muito novinhas. Sim, claro. Então é uma coisa muito maluca, assim, não dá pra descrever, não. A mais velha é empreendedora, né? Porque tem o Bar Pirulito. O cerveja com pirulito. Cerveja Pirulito, cerveja Pirulito. Quer dublar o Levi? Hoje a gente falou que ia montar uma banda. Olha, Aí eu falei pra elas, beleza, eu vou tocar bateria, você toca baixo, você toca guitarra, a mamãe canta. Ela, papai, eu que vou tocar bateria. Pronto, já desbancou já. tirou minha bateria, eu vou ter que tocar baixo agora. Cara, é legal saber que tem esse ser humano ali por trás. Você já percebe que pelo meu tom de voz e o rosto dele, ele parar pra dar pausa de eu falar isso. O diretor é isso, né? Já sabe que eu vou encerrar, né? Já parou. Bruno, obrigado pela sua segunda vez de novo. Mas antes, ali, ó, fala ali do Brasil. Segunda vez, a minha primeira vez. Isso. Então, na verdade, seria que ser a terceira vez. Primeira vez. Terceira, primeira vez. Gente, obrigado. Só tenho a agradecer. Obrigado pelo primeiro convite, pelo segundo e pelo terceiro. Opa. E já tem um quarto convite aí também. Tranquilo, a gente fala. Quarto teimoso. O mais louco é que a gente fala e sempre sai com a sensação de que faltou alguma coisa. Faltou. Sempre tem coisa pra falar. Tá, não, um dia a gente. O dia que vocês lê. quiserem marcar umas 3 horas de papo, a gente sempre Bora. bate esse papo com calma. Nem tanta calma. Obrigado, me segue nas redes, @Bruno Sangregório ou @Sangregório Bruno. Tem alguns eventos aí confirmados daqui no final do ano, então me segue aí, de repente eu passo na tua cidade, não sei onde você tá assistindo, e aí a gente se encontra e bate um papo. Fechou? É nóis. É isso. Gente, esse foi Eu Nem Fui Pra Aula com o Bruno Sangregório aqui. Vai lá. Eu vim pra aula, 3 vezes. Ele veio e deu uma aula, Não, a primeira ele não deu aula, não. A primeira ele só ficou no cafezinho e depois foi embora. Mas assiste aí e tá convidado já pra vir aqui, ó. Vai vir dupla, hein? Não sabe o que a gente tá dizendo? Então espera quando ele voltar que você vai entender. É isso. Valeu, gente. Beijão. Valeu, tchau.